Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje com o Bruno, famoso Brunão, meu amigo de infância, e eu vou apresentar ele por mera formalidade também, né? Mas ele tem um currículo vasto. Ele é o pai do Miguel e do Theo, marido da Ana Paula. Ele é professor, advogado, escritor, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direitos Humanos, ele formou em Portugal. Ele atualmente é representante da Escola Superior de Advocacia da OAB, vice-presidente da Academia Araxaense de Letras, e já publicou 2 livros jurídicos e publicou recentemente, em 2024, o Criadores de Mundos, que foi o único que é mais fantasia, espiritualista. Ele é um livro bem, eu li, né, difícil de definir, porque ele é uma mistura, né, de personagens, de criações, e muito bem elaborado, viu, Bruno? Não, adorei, obrigado. Eu te falei que eu gostei mesmo. E eu queria saber como que foi essa trajetória, assim, até você chegar na sua vida, né? Até você chegar na Academia de Letras de Araxá. A gente se formou junto, né, na escola, estudou junto a vida inteira, e eu acho que a gente teve mais ou menos o mesmo embasamento ali de leitura, o contato, né, com a literatura. Como que foi para você? Olha, a trajetória até a Academia Araxaense de Letras, eu diria assim que foi uma surpresa para mim, entrar na Academia Araxaense de Letras, ingressar, ter essa grande oportunidade, e eu acho que é um pouco também de um processo de autodescoberta, né? Eu acho que a gente se coloca muitas limitações, eu acho que a gente se compara muito durante muito tempo da nossa vida. E aí a gente às vezes limita ou acha que a gente não vai talvez conseguir, ou que a gente não tem aquela vertente. E eu acredito muito no poder das palavras, acredito muito no poder da leitura, da escrita, é terapêutico. E aí eu comecei a adquirir essa escrita um pouco mais científica no aspecto do mestrado e no doutorado, mas com uma vertente poética. Até era muito... Em algumas correções que o pessoal fazia dos meus capítulos, eles falavam, olha, Bruno, mas tá muito poético. E eles queriam mais técnica. E é um texto acadêmico e tal, mas eu entendi que aquilo era o meu estilo de escrita, que eu não podia alterar aquilo, porque eu ia perder a minha identidade. E aí surge o Criador de Mundos nessa perspectiva de eu ter liberdade de escrita. E aí a Academia Araxaense de Letras me impulsionou tudo isso, porque entrar lá, conhecer pessoas extraordinárias, e assim, pessoas da nossa terra, pessoas que agregam muito. Cada um com foco, né? Exatamente. Com uma história, com um estilo literário. E a gente aprende muito com todas as pessoas. Então, assim, parabéns pelo projeto, fantástico. E foi isso, assim, foi uma grata surpresa da minha vida que me impulsiona a continuar escrevendo e com novos projetos. Até esqueci de fazer na introdução, né, falar que o Circuito de Autores é uma ação do nosso Circuito Literário do Cerrado que vai acontecer dias 22 e 23 de agosto. E é isso, assim, eu acho que essa nossa formação na escola, né, a gente estudou juntos, acho que desde os 4 anos de idade, né, isso, exatamente. Desde o jardim, e a gente tem contato demais com nossos professores antigos, com gente que admira a gente ainda, né? Assim, é tão legal eles saberem nosso nome, né? E a gente teve muito fomento, assim, para literatura na escola, né? O que você acha que te trouxe para o mundo da leitura? Eu acho que, assim, eu sempre gostei de ouvir boas palavras, né? E eu acho que meu avô era um homem, o Armindo Barbosa, Miguelinho, era um homem muito culto e muito à frente do tempo, e ele sempre lia para mim grandes filósofos e pedia para eu opinar, por exemplo, sobre Platão, Aristóteles, e eu ali criança, né, sem entender muito, mas eu me esforçava para compreender. Sendo questionado, né? Com esses questionamentos. E eu acho que a escola também, ela trouxe, dentro daqueles planejamentos de leituras semestrais, anuais, então a gente lia Machado de Assis, a gente lia Shakespeare, né? Então acho que essa diversidade de estilos de escrita, de gêneros, né? Eu lembro da gente apresentar poemas, eu lembro que eu apresentei um poema, vários poemas sobre Manuel Bandeira, e eu achei As Mulheres do Sabonete Araxá, e depois a Casimiro de Abreu, meus 8 anos, aquilo me impactou muito, e eu achava tudo muito bonito. Depois eu participei de algumas competições de poesia, e ganhei, né, no Salesianos. Eu lembro que eu ganhei sobre o tema compaixão, mas eu não tinha nem a dimensão
do significado de compaixão, mas eu achava bonita a palavra e eu sentia. Então, assim, foi pelo sentimento e não pelo conceito. Olha, legal, né? Isso é muito importante. Eu acho que essa união da escola com a família, né? O enraizar isso no cotidiano também. Porque a escola sozinha não consegue fazer o trabalho todo, né? Exatamente. A gente precisa desse apoio em casa, né? Das pessoas, da família. Eu acho que nós, assim, enquanto seres humanos em formação, a gente se espelha muito, a gente precisa de um suporte, mas não é só falar, é agir de forma diferente. Dá exemplo, né? Então eu tento fazer isso com os meus filhos, eu sempre leio para eles, para que eles possam ver a beleza de tudo isso, né, que é construído. Então, assim, eu acho que é fundamental, realmente, a família, ela é a base principal de formação, principalmente formação na leitura. A gente não pode delegar só para a escola. Acho que essa é a responsabilidade da família, sim, com certeza. E sobre o Criadores de Mundo, como que nasceu essa história? Como que era o seu ritual? Você já me contou, né, que tinha um ritual. Como que era o ritual da escrita, esse hábito que você começou a... Eu comecei a perceber que quando eu sempre, com os outros livros, né, que trouxe até aqui, né, do meu mestrado, né, o Justiça de Transição, que eu concluí em Portugal, e depois ele foi publicado em Portugal, foi publicado na Espanha, e foi para mim um grande presente, porque eu analisei aqui questões de como superar o passado autoritário, então eu me aprofundei em questões filosóficas, Hannah Arendt, e todos os dilemas, né, de como julgar processos históricos tão difíceis como o Holocausto, e posteriormente eu me debrucei no doutorado com o controle de convencionalidade, tive a oportunidade de auxiliar no curso de formação de juízes para que eles abram a sua mente para entender a importância dos tratados internacionais de direitos humanos, e escrevendo esses 2 livros, a tese, defendendo e tudo, eu gostava de escutar música clássica, e então a Nona Sinfonia de Beethoven, Bach, Mozart, né, todas esses grandes compositores, aquilo me trazia uma sensação de inspiração, e aí eu escrevia. E aí eu comecei a perceber que a música tinha uma influência muito grande sobre a minha escrita. No Criadores de Mundos, eu já estava numa vertente assim, de buscar compreender também as vibrações das notas musicais a partir dos hertz. Então eu escrevi todo o livro ouvindo os hertz que tem, digamos, vibrações diferentes. Então tem de 432 Hz, que é a frequência de cura, 528 Hz, que é a frequência do amor, e eu colocava essa música no ambiente, esperava um pouco, me concentrava e aí eu escrevia. Mas foi interessante que eu, na época da pandemia, comprei um quadro da Carla Sena, que era uma mulher indígena, e na verdade eu sonhei com uma mulher indígena, liguei para a Carla, porque eu acho que é muito importante a gente valorizar os nossos artistas locais, e eu achei belíssimo a Carla, que foi nossa coordenadora no colégio, e ter essa proximidade com ela, e ver assim, ela se descobrindo como uma grande artista, eu acho que é belíssimo, é um florescer muito bonito. E aí eu comprei esse quadro, eu falei pra ela, Carla, eu queria comprar um quadro, mas eu queria, você tem alguma indígena? E ela falou, Bruno, eu tenho. E não é este quadro, é um outro, que foi o primeiro, que me trouxe a inspiração de construir história com aquele personagem que mexeu muito comigo no sonho, e depois com a pintura dela. Eu comecei a escrever o Criadores de Mundos a partir da personagem que eu já tinha dado o nome, que é a Aya. E então até falei para Carla, a Aya já está na minha mente, eu já comprei aquele quadro, ele é belíssimo, e me trouxe essa visão de movimento. E depois eu comecei a me debruçar sobre os outros personagens e sobre uma visão mais de energias. Então, por exemplo, eu acho que é muito importante, a gente percebe isso no corpo, né? Porque nós somos seres espirituais, a gente tem uma alma, tem uma essência, e a gente sente. Então você chega em ambiente, você sente melhor. Vibrações, tudo, é o que você falou da música, né? Exatamente. Tudo impacta. E aí eu imaginei, e se a gente se conectasse com outros eus através dessa energia? E aí eu criei a história narrativa dos Criadores de Mundos nessa percepção de reencontro, de que nunca estamos sós, que existem eus distintos, vivendo experiências distintas, mas nos retroalimentando. Então acho que foi isso.
E aí, assim, também tem composições belíssimas do Rodrigo Feres aqui, né? Então é muito importante porque eu queria que o leitor também tivesse a experiência de imersão, ouvir né? As músicas em 528 Hz, tivesse a oportunidade de ver as imagens da Carla, as pinturas. né? E aqui a Carla pintou novamente, ela leu todo o livro, né, posteriormente, e eu pedi para que ela ilustrasse, então ela pintou todos os personagens e pintou novamente a Aya, porque é diferente quando você tem uma narrativa já construída. E a conexão, já tomou a forma dela, né, a alma dela. Exatamente, e a conexão da Aya com a natureza. Então, se você perceber, assim, ela tem cores muito fortes, que são as cores terra, da vida e da terra, que transpassam por ela, assim, né, porque ela é a própria natureza. Ela captou, né, e tem a questão do Beija-Flor, que é um personagem também do livro, que é um conector de almas. Então, ele é essa conexão dos outros eus, né? Então, achei assim, quando eu vi, eu me emocionei muito. Eu trouxe aqui para prestigiar os artistas locais, são Rodrigo Feres e a Carla. E o livro é prefaciado pelo Tiago Avelino, que tem projetos muito bonitos, projetos sociais muito bonitos. É um diretor de uma casa espiritualista, do Água de Aruanda, e me trouxe uma influência muito grande de repensar a minha existência e o meu papel no mundo. E eu acho muito bonito quando o Bruno fala muito assim sobre essa abertura, né, essa liberdade de poder escrever, de poder criar e ter esse livro que foge um pouco, né, do seu tema, assim, que é o direito, né, e é um livro que conecta 3 personagens, né, como foi a criação desses personagens, assim, eu sei que é você ali, né? Eu fui lendo ali, eu sabia, é o Bruno, gente. Eu já conheço a história dele. Não, ali, ó, tá lá, eu e ele na Bosca. Eu, assim, realmente, quando eu fui construir, a primeira personagem que me veio à mente realmente foi a Aya, né? E justamente por essa conexão com a natureza, essa visão, assim, do estar em contato com a terra, deixar florescer, do cultivar, do ter paciência para os ciclos da vida, né? Toda essa dimensão, conexão com os animais, respeito à natureza e aos animais. E aí eu me vi muito nessas questões quando a gente estudava na escola uma realidade que era o que deveria ser feito por todos nós, seres humanos, e a gente se deparava com a realidade que ainda hoje é assim, de não fazer as ações que a gente é educado para fazer. E que prega às vezes, né? A gente tá pregando uma coisa e tá ali, né? Exato, então nós estamos vivendo um colapso da própria natureza, que não aguenta mais todo tipo de exploração. A gente está pessoas doentes porque não tem contato com essa essência que nós somos seres que precisam dessa natureza, que precisam desses ambientes vegetais, animais, minerais, contato com a cachoeira, com o mar, e esse distanciamento provoca esse adoecimento da nossa sociedade. E aí eu me lembrei daquele menino, Bruno, na escola, sonhador, e que tinha uma questão muito grande também com a natureza, porque eu vivia ali afastado da cidade, né, então... Nossa, quando eu ia pra sua casa eu achava que era uma viagem, e a gente ainda ia na Kombi do seu pai, né, falava, nossa, mas é do outro lado do mundo, né, a gente tinha uma dimensão muito diferente, né? E então eu tinha uma realidade de ir à escola e vivenciar aquelas questões e me afastar e viver aquela vida na natureza, então assim, pra mim foi muito importante. E aí o personagem Sael, ele foi construído muito inspirado na minha luta por justiça, nas injustiças que a gente sabe que infelizmente ainda acontece, de bullying, de preconceito, de palavras agressivas, de não compreensão de quem são as pessoas, de que cada ser é único e que a gente precisa criar estruturas também educacionais que potencializem essas pessoas a serem quem elas são e não copiar um modelo que já deu errado, que é o modelo de criar padrões de conduta, de profissionais. Então, assim, a escola não pode ser uma criação de profissionais para o mercado de trabalho. Ela tem rígida, ela tem que ser um ambiente que potencializa as essências já existentes em cada um de nós. Exato. Então, acho que essa virada, mas a cobrança estrutural precisamos desse tipo de profissionais, com essas habilidades. E com a visão para identificar o aluno nisso, né? Exatamente. Então você pega jovens, por exemplo, que têm dons da arte e que são totalmente impedidos de crescer naquilo. Ou não incentivados, né? Ou não têm a oportunidade, né? Porque falam assim, olha, peraí, mas isso vai te dar dinheiro, né?
Você vai se realizar com isso? E a gente perde grandes artistas que poderiam estar dançando, que poderiam estar compondo, que poderiam estar pintando, escrevendo, porque o próprio sistema está construído para este mercado de trabalho e não para a essência de cada um. E aí eu quis um outro personagem, além do... Então, Sael, essa criança, esse jovem sonhador, mas também incompreendido, buscando respostas. A Aya, com essa conexão também com a natureza e buscando também respostas. E, ao mesmo tempo, o Zion, que é o sábio, que percebe que existem outros eus, que percebe que existem dimensões que a gente não compreende. É mais aberto, né? Então, ele é um grande conector também, porque a mente dele é uma mente mais expansiva. Então, eu quis mostrar essa visão e, ao mesmo tempo, preencher os vazios que a gente às vezes sente. Que a gente fala, nossa, mas ninguém me entende, nós estamos muito sozinhos. E a gente fala, não, a gente nunca está só, porque existem outros de nós. Nós não podemos ter essa percepção de vazio como destruição, mas sim como busca de algo melhor que a gente ainda pode ser. É verdade. E, assim, essa construção dos personagens, eu acho que enriqueceu muito o livro. Porque você consegue enxergar, igual a Carla, ela conseguiu se expressar, que é ainda mais bonito, né? Mas você consegue enxergar, assim, a característica deles, assim, você consegue visualizar, né? Eu acho a escrita que faz isso, faz você imergir nesse lugar, é muito bonito. Para mim, você conseguiu, sabe, atingir ali o seu propósito, né? De explicar quem que é cada um, como que eles se encontraram, né? Como que era o perfil. Quando você falou lá, você tá falando de bullying, né? Quando você contou a história lá do bullying na escola e tudo, eu falei, gente, é o que eu vi. E olha como que isso é engraçado. Isso, você lembra dessa imagem no seu livro, eu lembro dessa imagem que aconteceu perto da gente, e a Thaís já não lembrava, né? Então, assim, pensa como que as coisas atingem diferente cada pessoa. Exatamente. Então, assim, não é porque ela é insensível, é porque cada um atinge de um jeito, né? E, assim, isso é muito forte na escola. A escola tem um impacto muito forte no nosso crescimento, exatamente, né? Nossa, quanta lembrança que a gente tem. E o que eu acho interessante é que, assim, as palavras, depois que elas são proferidas, as ações, elas sempre vão ter impactos diferentes, porque somos seres muito diferentes. Mas o que mais me chama a atenção é que são traumas. Às vezes situações muito comuns para determinadas pessoas não significam nada, e para outras são altamente traumatizantes, nocivas, né? Nocivas. Então eu acho que a gente tem que repensar isso. E aí entra a questão do autoconhecimento, entra a busca de um apoio psicológico, né? Desmistificar tudo isso, né? Assim, porque pessoas que nos amam vão nos ferir em determinados momentos da vida, a gente vai ter que refletir sobre isso, mas sempre com muito respeito a nós mesmos, né? E não abandonando isso. Então, acho que foi realmente essa parte me chamou muita atenção, me marcou a minha vida, mas também definiu processos interessantes, como exemplo, a escolha da minha profissão. Então, vou defender, vou lutar por justiça. Então, aquele ato me trouxe esse senso de responsabilidade. E aí, eu acho que muito bonito das palavras é a gente entender que as palavras podem construir e podem desconstruir. E a gente utilizar do nosso papel. Então vamos deixar boas palavras, vamos deixar boas ações. Um legado legal, né? Porque isso é o que a gente pode fazer. A gente não vai transformar o mundo de uma forma... Total, né? Mas a gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode impactar. Entorno, né? Olha como boas ações, você relatou aí, esse episódio nos trouxe essa percepção de indignação, mas quantos outros episódios nos fortaleceram? Então, assim, verdade. A gente é um acúmulo de tudo isso, mas vamos ressignificar isso e nos tornar mais fortes, né? Mais empáticos, mais humanos. E eu já até te contei isso, que a mãe do menino que sofreu bullying, ela veio aqui e falou que não, mas ele estava acostumado com isso, ele tinha que crescer em cima disso, porque ele sabe que ele precisava crescer. E eu vejo, assim, a visão da mãe, dos pais, da família, a estrutura da família faz toda a diferença. Porque ela criou ele para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa que vai superar isso, né? Ele precisa superar, vai acontecer isso com ele. Né? E no final eu acho assim bacana, porque nesse dia eu apanhei, né? Porque eu achei inadmissível o ato, e aí eu levei um murro na boca do estômago, e aquilo me marcou muito também, porque assim, eu estava defendendo uma pessoa e eu também fui agredido. E aí você fica pensando, mas assim, que bom que eu fui o defensor, que bom que eu fui o indignado e não o perpetrador, né? Eu acho que isso faz muita diferença, a nossa postura diante das situações de injustiça. Com certeza. E tem algum trecho aqui do seu livro, alguma coisa que você acha que é o coração, assim, a alma do seu
Isso. Olha, eu acho que foi por coincidência ou não, esse ano, no início do ano, a gente teve um alinhamento planetário. Na verdade, nós tivemos 2 alinhamentos planetários. A gente teve um em janeiro e um em fevereiro. E eu descrevi esse alinhamento planetário sem saber que ele aconteceria, porque eu imaginei assim, se as nossas energias já impactam, imagina as energias do universo, a energia dos planetas se alinhando. Então eu queria que esse momento entre os personagens fosse um momento único de o enxergar, não só de sentir, porque eles já iam se sentindo ao longo da narrativa, mas eu queria que tivesse um momento muito especial. E esse momento acontece no alinhamento planetário, quando eles se encontram e se enxergam por milésimos de segundo, mas eles entendem que não estão sozinhos. Ali, né? E aí tem a simbologia do Saio olhando para o espelho, da Ai olhando para o rio, né? Uhum. E a lua ali sendo projetada, e o Zion já numa visão de um telescópio mais potente, de uma visão mais assim, mas assim, eles se enxergam, graças a essa energia de alinhamento planetário. Então, assim, foi para mim a parte mais emocionante. O ápice da sua escrita, né? E eu fiquei muito emocionado mesmo, escrevendo não, essa... engraçado, você conseguiu passar essa emoção, porque eu também, eu ia te comentar qual que era a minha. Eu achei que ficou uma coisa muito, nossa, né, que massa, chegou a hora, né, e todo mundo entendeu o que estava acontecendo, né. Então você conseguiu transmitir perfeitamente ali, eu achei bom. Que foi, nossa, foi não, e assim, você fala dos personagens, eu não considero que eles são criações minhas, eu considero que eu consegui perceber que eles existem, e que eles estão em algum lugar, eu não vejo que eles... são frutos da minha imaginação. Eu sinto que eles estão presentes, entendeu? Eu acho que de tão forte que foi essa conexão e essa construção, é que eu percebo, por exemplo, eu sei que o Sael tem muito de mim, mas eu percebo que ele tem muito que não é de mim. Então, assim, que ele tem as suas características, que a Aya tem um pouco de mim, mas também não é. Ela me ensina, o Zion me ensina. Com certeza. Então tem toda essa conexão. Troca, né? Exatamente. E tem algum gênero literário, assim, que você já pensou, nossa, eu quero um dia embarcar nesse gênero, assim, que você nunca escreveu? Eu tô num projeto, né, desde 1º de janeiro, eu tenho publicado poemas, reflexões, mensagens, né, e eu gosto muito, assim, da poesia, eu acho que é impactante, eu acho que é rápida, mas ela... E toca, né? E eu tenho, assim, eu fiz não, porque eu pensei assim, eu escrevi também como terapêutico, como terapia pessoal, 365 reflexões, e aí o projeto que eu criei na minha mente é Pra Ser Você. Então, a minha ideia é futuramente publicar e as pessoas lerem aquilo daquele dia e escreverem embaixo a reflexão que sentiram. Ah, legal. E depois, no segundo ano, elas passarem novamente, página por página, repensando aquilo que escreveram. Porque a gente nunca é o mesmo, né? Não. Então, assim, coisas que você escuta hoje, se você escutar daqui um ano, né? Daqui meses, dependendo do momento que você está vivendo, das situações que você está vivendo, ganham outra dimensão. Você lê diferente, lindo, né? Você lê O Pequeno Príncipe na escola, você lê agora, né? Quanta coisa a gente acha, né? Diferente. Então eu quero me dedicar, assim, já está escrito, né? Eu só estou divulgando, porque isso foi bom para mim, pode ser bom para as outras pessoas. Estou recebendo boas mensagens, isso me deixa feliz, no sentido de que eu estou ajudando, e também nos dias que eu mais preciso, eu escuto aquilo que eu escrevi, também faz bem para mim. Faz mais sentido, né? Então, assim, é bem forte. E eu preciso dar continuidade ao Criadores de Mundos, porque eu quero que outras conexões existam. Então, eu até rascunhei, eu tenho algumas páginas escritas, não que esse não tenha começo, meio e fim, mas eu quero dar continuidade a essa história, mostrando que existe muito mais para ser descoberto, porque não são criadores de muitos mundos, cada um de nós cria seu próprio mundo, e eu quero demonstrar isso também nessa leitura. Mas eu acho que eu vou continuar nessa visão espiritualista, e também por parte de poemas e poesias, trazendo essa mensagem. Leveza, né? E o Criadores de Mundos, assim, eu fiquei até receosa de falar que era talvez espiritualista, porque a pessoa, quando a gente fala, esse livro é espiritualista, a pessoa acha que é religioso. Não é, né? E assim, o Bruno é muito aberto quanto a isso, no sentido assim, foi criado como espírita, né? Mas teve um colégio católico. Um colégio católico, né? A gente às vezes ficava bugado. E assim, a gente tinha trocas, né? Você falava muito do espiritismo e
E eu ficava abismada, assim, eu falava, nossa, mas que legal, né? Por que minha mãe não me ensinou isso, né? No católico não tem isso, por quê, né? E eu sempre fui curiosa também para saber e tudo. E assim, hoje você tem uma liberdade até nisso, né? A parte religiosa de... Eu, por exemplo, eu ganho, algumas pessoas me deram imagens e imagens santas, eu acho bonito. Eu vou a alguns lugares de fé, eu sinto aquela energia da fé das pessoas, aquilo me toca. E aí eu não quero me prender porque assim, o dogma religioso, ele tem que ser libertador e não limitador. Então eu acho que eu preciso ter essa dimensão de que nós estamos em busca de uma conexão maior, de um eu superior, de um Deus, de uma crença, seja ela qual for, mas que nos conecta a algo superior. E eu acho que isso é muito bonito. Então assim, hoje eu vou a vários lugares, eu tento sentir aquelas energias, entender aqueles raciocínios e também fazer com que a minha vida seja o meu olhar sobre tudo isso. Porque muito hoje, eu acho que as pessoas, elas querem tudo pronto. Então aqui, ó, como que eu devo agir, né? Essa é uma verdade. Mas qual a verdade? A verdade de quem? Como que você vai interpretar, né? Porque eu posso viver a mesma coisa, como a gente mencionou aqui do exemplo da Thaís, por exemplo. Ela viveu a mesma experiência nossa e teve uma percepção totalmente diferente da nossa. Então, olha como que é interessante você assumir a responsabilidade da sua vida como, digamos, coordenador, diretor, senhor do seu destino, senhora do seu destino, para que você entenda o seu papel. Entenda que é a sua mente interpretando tudo o que acontece. Então, eu acho que a religião, ela tem que passar por esse processo, por isso que eu acho assim, a espiritualidade, hoje ela está sendo estudada por várias pesquisas científicas e tem comprovado assim que a importância dessa crença, dessa espiritualidade, dessa percepção, né, das energias e da fé na nossa vida. Então eu acho que isso aqui tem que... Então hoje você pega, por exemplo, medicina, você tem médicos que analisam o contexto, não é? A pessoa está doente, mas o que causou aquela doença? São ressentimentos, são angústias, você entendeu? Tanto que é forte. Então, é o nosso mundo que a gente criou, né? O que a gente está alimentando ali. Claro, até porque, por exemplo, eu vou seguir aquele mesmo caminho, mas aquele mesmo caminho não é o mesmo caminho. Porque cada pessoa vai enxergar de uma forma. Então, eu acho isso muito forte, e eu acho que isso é uma chamada para cada um de nós viver a vida sobre as suas lentes, sobre o seu crivo, na sua consciência. É claro que a gente vai concordar ou não com determinadas pessoas, mas é importante que você concorde com você mesmo, que você tenha essa trajetória. Porque quando você delega para as outras pessoas o que é verdade sobre a sua vida, o que é verdade na percepção delas, você está sendo conduzido, você não está conduzindo a sua vida. Então eu acho que, e meu avô me ensinava assim, ou você controla a sua mente, alguém vai controlar. Exato. Então eu acho que essa é o meu papel. Então hoje eu respeito todas as religiões, acho todas muito bonitas, mas eu não imagino que aquelas pessoas que são aqueles líderes religiosos são perfeitos, ou detêm verdades absolutas. E não deveriam, né, se julgar perfeitos, até pela fé mesmo que ele está propagando, porque... E você falou dessa parte da gente, cada um ter a sua visão, né, da religião e do livro, assim, como que é você enxergar assim, nossa, mas você viu isso no meu livro, deve ser louco, né? Alguém te falar uma coisa que você não enxergou, assim, muitas pessoas já comentaram, e às vezes falam assim, pega um trecho, fala, Bruno, isso aqui foi tão forte pra mim, porque aconteceu isso, e conectam com situações pessoais, né? Com vivências, e ganha uma outra dimensão. Então, eu acho que assim, é isso, as palavras, elas, a partir do momento que você escreve um livro, que você profere, elas vão ter dimensões e significados muito diferentes para cada uma das pessoas. Então eu também quero ter um momento, futuramente, que eu possa sentar com as pessoas que leram o livro e a gente debater, trocar sentimentos, né, e percepções. Porque isso também me auxilia no processo criativo, de continuar escrevendo e construindo personagens, construindo histórias, porque... são sentimentos narrados, né? Então, acho que é muito bonito quando você toca as pessoas. E foi isso que eu tentei, assim. E eu não sabia quando o livro ia terminar, mas na hora que eu escrevi, assim, o finalzinho, eu pensei, não, isso aqui é o final. Aí eu fiquei muito emocionado, falei, não, vou parar por aqui. Não precisa continuar, né? Eu acho que o ideal é isso, é saber a hora de parar também, né? Porque senão delonga e vira exatamente. E que impacto você queria, assim, que sua obra tivesse na vida das pessoas ou sei lá, dos leitores em si?
eu quero, né, que as pessoas, elas tenham a percepção de que a vida, ela tem muitos obstáculos, que a vida, ela nos coloca inúmeras provações, mas é parte do nosso processo de evolução. E eu queria que as pessoas entendessem que elas têm forças para seguir em frente, que elas conseguem ressignificar todas as dores. E até no início do livro eu coloco assim, por exemplo, a trajetória de vida de uma semente até se tornar uma árvore ou florescer, né? É um longo processo, onde ela sofre com a escassez, sofre com excessos, sofre com queimadas, com indiferença, pisoteada e tudo, mas ela continua a crescer. Por mais que a nossa vida seja difícil, ou por mais obstáculos que a gente tem que enfrentar, nós ainda assim estamos crescendo. Porque nós somos o acúmulo de coisas boas e ruins que aconteceram com a nossa vida. Então eu queria passar mensagens de esperança, de resiliência, de empatia. Então é isso que eu quero, assim. Eu quero que as pessoas leiam, se sintam melhores do que... transformado de alguma forma, né? Exatamente. E eu acho que o impacto da leitura é esse, né? Se você conseguiu atingir a pessoa de alguma forma, né? Já você sai com o coração, assim, quentinho, né? Por ter feito isso. E o seu livro, você está de parabéns. Nossa senhora, eu gostei muito mesmo. Até estou fazendo meu marido ler. Por favor. Dá uma força aí. Porque é uma coisa que a gente quer dividir, né? Quando você gosta de um livro, você quer dividir e ele entender, né? A história toda, eu gostei demais. E assim, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bonito. Foi o único livro que eu dei conta de ler, eu não li os outros. Não garanto que eu vou ler. Os outros têm trechos de reflexão também, assim, mais poéticos. Você marca pra mim. Mas assim, eles são livros técnicos, realmente, mais jurídicos, de avaliação do que pode ser mudado, de interpretações mais expansivas, mais protetivas aos seres humanos. Mas eu acho que são tipos de leitores distintos. Acho que esse aqui abraça todas as pessoas, independente de suas crenças, ideologias. E do estilo literário, que é um estilo muito aberto mesmo, né? Uma coisa assim, você falar que é fantasia, a pessoa entende. Você falar que é espiritualista, a pessoa entende. Algumas pessoas falam que é ficção, também tem ficção. Exato, você consegue atingir vários públicos. Então não vamos definir muito não, vamos deixar em aberto, né? Leiam e tirem suas conclusões. E é muito lindo. E tem as figuras da Carla aqui. Tem os QR Codes com as músicas do Rodrigo Ferres. Que é uma coisa muito interativa, né? Eu acho o máximo, você alcançar vários tipos de arte, né? E ele também, ele leu o livro e aí ele ficou super emocionado. Eu tinha pedido para ele uma música, ele compôs 5, né? Olha. Com as frequências e tudo, então assim, eu achei a ideia de e aí todas elas vieram, mas assim... E você, quando você escuta tudo pronto, quando você vê aquelas imagens, é tudo muito emocionante. É tão legal você ver as pessoas comprando a sua ideia, né? Falando, nossa, mas ficou tão legal, né? Vou fazer. E o Rodrigo é o nosso curador do evento, lembrando, né? Fantástico. Ele é o curador do evento também, o Bruno também vai estar lá, nem que seja pouquinho, né, Bruno? Ele vai viajar. A Carla também vai estar no nosso evento expondo algumas obras. Então aqui fica o convite também para o evento, vai ser 22 e 23 de agosto, lá na Fundação Cultural Camão Barreto. E dia 8 de agosto nós teremos um encontro com a Leila Ferreira, você vai, né? Vou. Às 10 da manhã. Outra que a gente tem que admirar muito. Araxaense das raízes, né? E é isso então, Bruno, não tem alguma coisa que você queria falar que eu esqueci? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a cada um de vocês aí que está nos assistindo, que prestigiem o evento, que se sintam abraçados por a nossa cultura, pelo valor das pessoas que a gente tem aqui nessa terra. Eu acho que eu tento sempre entender a arte em suas múltiplas manifestações, né? Então aqui tem a pintura, tem a música, tem a escrita, tem as palavras, tem a forma como a gente se expressa, e mesmo no lançamento que eu fiz lá no Cristo, né? Teve o movimento, o Meditação, né? Que eu acho que é fantástico. Nossa, foi tudo muito com aquelas imersivo, energias, né? E também os artistas dançando, né? Então eu acho que a dança então valorizem muito a arte, porque a arte transforma, a arte é sensível, a arte nos toca. Então, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do evento e pedir para que leiam, que valorizem e que aprendam com cada pessoa que cruza o seu caminho, porque acho que todos nós temos boas lições ao nosso redor e que a gente precisa valorizar e aprender. E comprem da livraria local, viu, gente? Exatamente. Então é isso. Obrigada, viu, Brunão? Sempre um prazer te ter aqui.
Então, até mais, gente. Até mais. Tchau. Tchau.